Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta segunda-feira vamos dando continuidade à nossa série, as perguntas que Deus fez ao longo da Escritura, e nós já estamos indo para o capítulo de número 5. Eu quero compartilhar com você ainda um texto lá do livro do Gênesis, ainda estamos no início de todas as coisas. Hoje o texto está no capítulo 16, versículo 7, e assim está escrito, preste atenção. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. Irmãos, diferente das perguntas que antecederam este capítulo de hoje, aqui do nosso devocional, dessa série que estamos fazendo, os capítulos anteriores falavam sobre um confronto do Senhor, fazendo com que houvesse uma reflexão acerca dos pecados ali cometidos por Adão, por Eva, por Caim, conforme nós passeamos já por esses textos ao longo dos últimos dias. Hoje o Senhor ele se apresenta fazendo uma pergunta que levaria ao conforto, ao consolo, mas principalmente ao alinhamento da vida desta mulher chamada Agar. Agar ela havia sido submetida a uma situação com o esposo da sua chefe de Saraí. Ela foi obrigada a se deitar com o marido da sua chefe por solicitação da própria esposa dele. Se você não conhece a história, eu compartilho ela com você agora. E através desta coabitação aconteceu que ela gerou um filho chamado Ismael. Só que quando essa criança veio à terra aqui, quando ela nasceu, a mulher, a esposa que havia arrumado essa relação ali para que houvesse o cumprimento de algo que ela pensava que era certo, ela se frustrou em ver aquela situação. Porque Saraí até então não poderia ter filho, e ela começou a, de alguma forma, oprimir e reprimir a Agar. A opressão foi tanta que chegou um determinado momento, ela se pôs fora de casa, ela se pôs a fugir. Quando nós vemos no versículo 6 aqui, por exemplo, diz que Saraí humilhou tanto ela que a Agar acabou fugindo da sua presença. Só que no meio desse ambiente de fuga, no meio deste ambiente de tristeza, de angústia, de injustiça até mesmo que estava acontecendo com Agar, Deus se apresenta e faz essas duas perguntas. Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Muito além de colocar Agar para refletir, essa pergunta que o Senhor fez a ela tinha o intuito de reposicioná-la aonde seria o cumprimento pleno do seu propósito. O Senhor ele se apresenta aqui através desse anjo, é uma teofania, a comunidade teológica concorda que é uma aparição do próprio Deus na figura deste anjo aqui, e nesse momento o Senhor ele faz essas duas perguntas com a intenção de que a Agar respondesse para ela mesma, assim como Adão, Eva e Caim, que nós compartilhamos antes. A resposta que Deus deseja não é para ele, mas sim para nós mesmos, e assim era na vida de Agar aqui nesse momento, da onde ela vinha, o que ela tinha vivido, o que ela tinha passado, e para onde ela iria a partir daquele momento. Quando Deus se apresenta nas nossas vidas, irmãos, ele estabelece um marco que balizará as nossas vidas. Seja de qualquer forma que for a experiência com qual o Senhor ele se apresente nas nossas vidas, nós sempre caminharemos diferente depois desse acontecimento. E na vida de Agar foi dessa mesma forma. Deus se apresenta com essas duas perguntas, reposicionando ela dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, lembrando de onde ela veio e alinhando ela com o propósito eterno para o qual ela havia sido gerada pelo próprio Deus, com a pergunta: para onde tu vais? Para onde vais a partir deste momento? Deus ele se apresenta com essa pergunta, irmãos, para que ela pudesse se reposicionar dentro do seu coração, para que ela pudesse reposicionar a vida dela diante de tudo aquilo que ela ainda tinha para viver. Situação que estava difícil naquele momento. Tristeza, angústia, dor, sofrimento, muitos sentimentos, eu imagino, que estavam vivos ali dentro do coração de Agar. Afinal, ela nem precisaria estar passando por aquela situação, era a própria chefe dela que havia submetido ela àquela situação, a própria chefe que estava expulsando ela de casa agora, e toda aquela dor e sofrimento. Com essas duas perguntas, Deus acaba por reposicioná-la. E a mesma pergunta que Deus fez há 5.000 anos atrás aqui para Agar, eu faço para mim e para você nessa manhã. De onde nós viemos e para onde nós vamos? O que nós já passamos até chegar até aqui, irmãos? E o que tudo isso gerou nas nossas vidas que fará com que nós sejamos direcionados para o tempo que nos resta aqui nesta terra? São perguntas que nós deveríamos fazer, eu acredito, todos os dias. E eu tenho essa convicção que Deus ele assim faz para nós, todos os dias quando nós acordamos. Afinal, nós, quando abrimos os nossos olhos, é a confirmação de que Deus tem mais um dia para cumprirmos o propósito para o qual assim nós nascemos. De onde nós viemos e para onde nós vamos. O que nós faremos com tudo que nós passamos e como isso será transformado e ressignificado no Senhor para vivermos o restante dos dias que de alguma forma ainda nos resta aqui nessa terra. Certamente Deus não gostaria que ela vivesse com toda essa dor, sofrimento, essa angústia, ela naquela situação de deserto, desamparada. Foi por isso que Deus se apresentou, e é por isso que Deus está fazendo essa pergunta nesta manhã, para minha e para sua vida. Da onde viemos, mas principalmente para onde vamos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos bendizer o teu santo nome, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado por essa segunda-feira, podemos começar o dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por ter gerado essa mensagem nos nossos corações. E nós queremos que esta pergunta esteja viva ao longo deste dia, Pai. E que no Senhor, através do Senhor, nós alcancemos essa resposta dentro dos nossos corações. Da onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós não queremos caminhar nem um segundo, Senhor, nem um centímetro sequer para longe daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós queremos fluir dentro daquilo que o Senhor tem marcado como propósito, que não seja a tristeza, a depressão, a angústia, como Agar estava sofrendo nesse momento, que fazia ela fugir do local ao qual assim o Senhor havia inserido. O Senhor recomendou nos versículos seguintes que ela retornasse ao local que ela havia saído. E se de alguma forma nós estivermos saindo também da onde o Senhor nos levou, Paizinho, que o Senhor nos convide a voltar, o Senhor nos convença, o Senhor nos mostre o caminho que nós precisamos fazer, que por vezes parece que nós estaremos retrocedendo, mas na verdade nós estaremos avançando. Gera isso no nosso coração, Pai. Gera essa confirmação no nosso coração, do lugar que nós devemos estar e principalmente o caminho que nesta semana e ao longo de todos os dias que nos restam, que nós devemos seguir. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua semana. Pergunte-se a cada tempo, a cada minuto que você lembrar, a cada hora que você lembrar ao longo desse dia, de onde você veio, o que você fará com tudo aquilo que você viveu e para onde tudo isso que você viveu estará te levando na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe.